Fala aí, galera, beleza? Uma introdução para vocês sobre o que é a Personal Premium Grátis, essa comunidade que eu montei, porque eu tinha muito curso que eu tinha feito sobre como fazer o trabalho do online, né? Como você conseguir aumentar rendimento, faturar melhor, vender melhor, manter seus clientes melhor. E eu acabei montando essa comunidade, que ela é gratuita, e basicamente eu quero explicar para vocês o que acontece aqui dentro, tá? Então, a ideia dela é para que vocês tenham um espaço onde vocês possam explorar do jeito que vocês quiserem e aprender com um conteúdo que eu tenho muito orgulho do que foi feito aqui, porque eu consegui converter muita coisa em conteúdo de qualidade para vocês usarem na prática, tá? Então não é só sobre conhecimento, mas faz isso, faz isso, faz isso, que isso vai dar tal resultado. Tá, então, a comunidade é muito simples. Aqui na parte de comunidade, você tem uma discussão, como se fosse o Orkut, né? Ou o Ning, quem participou das comunidades do Ning lá atrás, que basicamente a gente tinha dúvidas e trocava ideia. Para você colocar a sua dúvida aqui como se fosse o início de uma discussão, você tem que ter participado o suficiente e as pessoas dado like nos seus comentários, daí você ganha uma pontuação, e nessa pontuação, que vai estar aqui nesse leaderboard, conforme o Fernando aqui comentou um monte de coisa, ele ganhou 4 pontos, ou essas pessoas comentaram, ganharam pontos, e no que você ganha pontos, você vai mudando de nível, e quando você chega no nível 2, você pode fazer as postagens, você pode conversar entre as pessoas, e você pode acessar o arsenal gratuito, que basicamente você tem que ganhar 5 pontinhos para estar aqui no nível 2, né? É uma coisa muito pouca, mas é que eu preciso da participação da galera para que elas fiquem aqui. Então, quando você participa, comentando o que as outras pessoas fizeram, contando o que você já fez, as pessoas vão lá e vão conversar com você, vão dar um like na sua, tipo, eu coloquei aqui, fiz um vídeo, falei um post aqui das dúvidas e tal. Quando aconteceu isso, o Fernando foi lá, ele fez um comentário, ele ganhou um likezinho, ele ganhou um ponto. Tá, então a Patrícia ganhou um likezinho, ponto. Eu dei um ponto para mim aqui, ganhei mais um ponto e eu mudei de categoria agora porque faltava um ponto para mim. Mas o lance e essa é a maneira de criar aquela gamificação, e eu quero que vocês olhem para essa comunidade como um modelo de business para vocês terem a própria comunidade, e eu posso ajudar vocês nisso. Mas o lance está quando você entra aqui no Classroom. E no Classroom você vai ter, quer ver, deixa eu só colocar na visão que vocês teriam. Então aqui é o que vocês estariam vendo se vocês acessassem aqui, e aqui é o Personal Premium Grátis, tá? Então aqui o acesso é gratuito e todas as aulas vão estar aqui. Acessou o Personal Premium Grátis, ele é um curso que fala sobre posicionamento, atração de clientes, como montar seu produto, como ganhar dinheiro com seu produto, como vender, a mentalidade que você precisa, e dentro de cada capítulo você vai ter as aulas. Cada aula é gravada e eu coloquei um carinho em cada uma dessas aulas, tá? É uma aula curta aqui, ó, 7 minutos, onde basicamente eu vou explicar o que tem na prática, eu vou explicar o que tem no PDF. Então aqui eu estou explicando o conteúdo, o que você tem que fazer em relação à aula, o que você tem que fazer no conteúdo do PDF, que é o nicho de ouro, é o PDF. Daí você tem a lista das coisas na prática que você tem que fazer, então é um arquivo só de faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E esse post de responsabilidade é um doc que você abre, e no que você abriu esse doc, você vai encontrar aqui, aula 1, categoria, tal, título. O que você tem que fazer? Você vai copiar esse post e colar esse post lá no comentário. Eu acho que aqui é um exemplo, ó, eu ajudo mulheres de 50, acho que alguém preencheu aqui, a Patrícia preencheu aqui, em vez dela copiar e colar, ela preencheu aqui, tá tudo certo. Então, basicamente, eu vou tirar esse aqui do dela, bom, que não era para colocar ali, era para copiar e colar, mas não tem problema nenhum. E isso aqui você copia e cola, e a gente vai voltar aqui. Você copia e cola, e você vai colar nesse lugar aqui, que é a discussão. Eu clico aqui, e vai abrir essa discussão. Aula 1, check-in, nicho de ouro. Já fiz isso, ainda não fiz ou não comecei, e você preenche falando o que você fez, né? A Patrícia mandou hoje para mim o que ela fez, que ficou muito bom. O que ela tinha feito lá, ela falou aqui, ó, já assisti o vídeo, já li o e-book, já listei pelo menos 5 tipos de clientes com quem trabalhei, e ela colocou aqui quem é o cliente, as dores do cliente, qual o perfil que ela se identifica mais, os problemas específicos, algumas concorrentes que ela achou e tal.
E isso vai servir para ela entrar para a aula 2. Tá? Então, esse conteúdo que ela colocou aqui é o que eu preciso que ela coloque para que ela tenha esses dados nas mãos e assim ela possa ir para a aula 2. Tá? Então, fez isso na aula 1, preencheu lá, entrou na aula 2. Mesma coisa da aula 2. Na aula 2, como otimizar suas redes sociais. Então, de novo, tem um videozinho aqui que eu explico. Esse vídeo também, 10 minutos, curtinho, bem prático, igual a aula de ontem. Então, nesse perfil, o que você vai aprender? Como melhorar a bio, como escolher foto de perfil, como usar link estratégico, como usar postagem, por que e como usar as postagens fixadas. Cada passo, 1, 2, 3 e 4, explicando de novo o que fazer. Quando você completar essas 4 coisas, você entra na discussão da aula 2, que está aqui embaixo, um perfil que atrai clientes, aula 2, e você preenche aqui a informação. E assim sucessivamente até você preencher as 8 aulas. Tá? Então toda aula vai ser isso, toda aula tem um e-book, toda aula tem um material muito legal. Tá, e eu também fui mudando o formato de como eu gravei, porque para que essa informação estivesse um pouco mais clara, com dados, então eu melhorei a qualidade da minha própria gravação conforme eu fui fazendo, e ficou bem legal. E galera, honestamente, eu acho que é muito bacana que vocês olhem para isso como uma coisa que não tinha na nossa época, que hoje em dia vale a pena fazer, é que encontrou um lugar onde tem informação que você confia, vai buscar essa informação, mas você tem que aplicar. A mesma coisa da aula que eu dei ontem. Se você fica consumindo conteúdo e não aplica, isso não vai fazer a diferença para você. Tá? Então aqui, quando você abre e não participa do grupo ainda, você vai entrar nessa página aqui, ela é gratuita, tá free aqui, né? Ela é nova, então tem só 43 membros. Você clica em entrar no grupo, você vai fazer um perfilzinho e você não tem que pagar nada. Então, aqui dentro, o que você vai aprender? Como escolher nicho, otimizar perfil, criar conteúdo, estruturar programa online, premium de verdade, que eu falei na aula de ontem, estou ensinando aqui. Como precificar estrategicamente, montar pacotes que vendem, perguntaram isso depois da sessão. Como dominar a chamada de vendas, então você pode ler isso como chamadas de vendas ou sessão estratégica, sessão de avaliação física, uma sessão para que você consiga apresentar o seu produto, mas tendo diagnóstico e uma proposta, que é o que eu falei ontem também da aula. Como você monta um grupo de treino premium se você não tem um processo diagnóstico, tá? Daí como dominar a arte das DMs em Instagram, em WhatsApp, sem que você seja um cara vendedor, e daí fazer pelo menos um caminho para 10 mil por mês para começar. E se você tem tudo isso estruturado, é só uma questão de tempo até a coisa se multiplicar, tá? Explicando aqui os modelos prontos, então a gente tem script de DM, estrutura dessa ligação, os call to actions de conteúdo, como montar os posts e tem um plano de ação de 30 dias para você seguir passo a passo, tá? Coloquei aqui depoimento da galera, o que o Luciano Delia, que a gente se conhece desde lá de trás, o Everton, que é uma das referências do Brasil de treinamento, o Santi, que para mim, no nível mundial, ele é um cara que não tem igual, e montei essa comunidadezinha para ensinar vocês. Entendam também que eu preciso que vocês olhem para esse modelo como um modelo que vocês podem aplicar no seu modelo para entregar mais valor naquilo que vocês fazem. Então, se você tem um monte de clientes e tem a sua própria comunidade e você tem essa chance de oferecer conteúdo para essas pessoas, da mesma maneira que eu estou oferecendo conteúdo para vocês que são treinadores que eu ajudo, vocês estão olhando para mim como alguém que oferece mais valor. Então, eventualmente, se você decide fazer um trabalho de consultoria comigo no futuro, uma coisa mais formal, você sabe o que eu entrego e você sabe o que eu tenho para oferecer. É a minha oportunidade de trazer valor para vocês, porque vocês só vão trabalhar comigo se vocês verem valor, tá? Então é esse o modelo que eu estou fazendo aqui. É uma chance de ensinar vocês uma coisa que para mim, eu não vou fazer curso de online como outros caras fazem o tempo inteiro, porque eu já estou trabalhando em ensinar a pessoa a montar o business e fazer toda a parte de comercial, e isso para mim hoje em dia é onde eu quero gastar meu tempo. Mas enquanto isso, vocês podem consumir todo esse conteúdo e brilharem no online, fazendo com que vocês alcancem outras etapas maiores na carreira de vocês. Beleza? Então, quem quiser participar, clica no link que eu coloquei, disponibilizei aqui embaixo. E na comunidade, você vai ver que a comunidade também vai ter
o acesso a marcar uma sessão estratégica comigo. Quem quiser fazer uma sessão estratégica, você vai cair nessa página. Nessa página eu explico melhor como funciona a sessão estratégica, que eu acho que é uma coisa muito legal de vocês conhecerem esse modelo que eu tenho também, e você pode agendar a sessão e olhar para a sua carreira com uma seriedade maior em relação a como você se trata e como você investe nos próximos níveis que você pode atingir. Que não é sobre gastar dinheiro com cursos, é sobre o quanto que você se valoriza para você estar chegando no lugar que você quer chegar. Tá bom? Beleza, galera? Então, tamo junto. Dá uma olhada aí, aproveitem, curtam e se vocês tiverem mais dúvidas, é só mandar as perguntas para mim. Estamos juntos. Valeu!